Revista Espírita. Jornal de Estudos Psicológicos. Ano e janeiro de 1858 no 1. Manifestações físicas. Lemos o que se segue em L'Espiritualiste de la Nouvelle-Orléans, do mês de fevereiro de 1857. Ultimamente perguntamos se todos os espíritos, indistintamente, fazem mover as mesas, produzem ruídos, etc. E logo a mão de uma dama, bastante séria para brincar com essas coisas, traçou violentamente estas palavras: quem faz dançar os macacos em vossas ruas? Serão os homens superiores? Um amigo espanhol de nascimento, que era espiritualista e que faleceu no verão passado, deu-nos diversas comunicações. Em uma delas encontramos a seguinte passagem: as manifestações que procurais não se acham no número das que mais agradam aos espíritos sérios e elevados. Confessamos, todavia, que elas têm sua utilidade, porque, talvez mais que nenhuma outra, podem ser úteis para convencer os homens de hoje. Para obter tais manifestações é preciso, necessariamente, que se desenvolvam certos médiuns, cuja constituição física esteja em harmonia com os espíritos que possam produzi-las. Ninguém duvida que os vereis desenvolver-se mais tarde entre vós, e então já não serão pequenos golpes que ouvireis, mas ruídos semelhantes ao crepitar da fuzilaria, entremeados de tiros de canhão. Em uma parte recuada da cidade, existe uma casa habitada por uma família alemã. Nela se ouvem ruídos estranhos, enquanto certos objetos são deslocados. Pelo menos foi o que nos asseguraram, porquanto não o verificamos. Mas, pensando que o chefe dessa família nos pudesse ser útil, convidamo-lo para algumas das sessões que têm por fim este gênero de manifestações. Mais tarde, a mulher desse bravo homem não quis que ele continuasse entre nós porque, disse-nos este último, o barulho aumentou em sua casa. A esse respeito, eis o que nos foi escrito pela mão da senhora. Não podemos impedir os espíritos imperfeitos de fazerem barulho ou outras coisas que incomodam e mesmo apavoram, mas o fato de estarem em contato conosco, que somos bem intencionados, apenas diminui a influência que exercem sobre o médium em questão. Chamamos a atenção para a perfeita concordância existente entre o que os espíritos disseram em Nova Orleans, com respeito à fonte das manifestações físicas, e o que foi dito a nós mesmos. Com efeito, nada pintaria essa origem com mais energia do que esta resposta, ao mesmo tempo tão espirituosa e profunda. Quem faz dançar os macacos nas ruas? Serão os homens superiores? Teremos ocasião de narrar, conforme os jornais da América, numerosos exemplos desse tipo de manifestações, bem mais extraordinários do que aqueles que acabamos de citar. Sem dúvida responder-nos-ão com este provérbio: a boa mentira vem de longe. Quando coisas tão maravilhosas nos vêm de 2000 léguas e não podemos verificar, concebe-se a dúvida. Mas esses fenômenos atravessaram os mares com o Sr. Home, que deles nos deu provas. É verdade que o Sr. Home não foi para o teatro para operar seus prodígios e que nem todo mundo pagando a entrada pôde vê-los. Por isso muitas pessoas o consideram hábil prestidigitador, sem refletir que a alta sociedade, que testemunhou esses fenômenos, não se teria prestado com benevolência a servir-lhe de patrocinador. Se o Sr. Home fosse um charlatão, não teria tido cuidado de recusar as brilhantes ofertas de muitos estabelecimentos públicos, e teria saído com o ouro a mancheias.
Seu desinteresse é a resposta mais perentória que se pode dar a seus detratores. Um charlatanismo desinteressado seria uma insensatez e uma monstruosidade. Mais tarde falaremos detalhadamente do Sr. Home e da missão que o conduziu à França. Enquanto aguardamos, eis um fato de manifestação espontânea que médico distinto, digno de toda confiança, nos relatou, e que é tanto mais autêntico quando as coisas se passaram com o seu conhecimento pessoal. Uma família respeitável tinha como empregada doméstica uma jovem órfã de 14 anos, cuja bondade natural e doçura de caráter haviam-lhe granjeado a afeição dos patrões. No mesmo quarteirão habitava uma outra família, cuja mulher, não se sabe por quê, havia tomado essa jovem em antipatia, a tal ponto que não havia mau procedimento de que ela não fosse o objeto. Um dia, quando voltava, a vizinha aparece furiosa, armada de uma vassoura, querendo bater-lhe. Assustada, precipita-se contra a porta e quer tocar a campainha. Infelizmente o cordão encontra-se rompido, e ela não pode alcançá-lo. Eis, porém, que a campainha agita-se por si mesma e vem abrir-lhe a porta. Em sua perturbação ela não se deu conta do que se havia passado. Mas, depois, a campainha continuou a tocar de tempo em tempo, sem motivo aparente, tanto de dia como de noite, e quando se ia ver a porta, não se encontrava ninguém. Os vizinhos do quarteirão foram acusados de pregar essa peça de mau gosto. Foi dada queixa ao comissário de polícia, que abriu inquérito e investigou se algum cordão secreto se comunicava com o exterior, mas nada pôde descobrir. As coisas, porém, persistiam cada vez mais, em prejuízo do repouso de todos e, sobretudo, da pequena empregada, acusada de ser a causa do barulho. Atendendo ao conselho que lhes foi dado, os patrões da jovem órfã decidiram afastá-la e a colocaram no campo, na casa de amigos. Desde então, a campainha permaneceu quieta e nada de semelhante se produziu em seu novo domicílio. Esse fato, como muitos outros que vamos relatar, não se passou às margens do Missouri ou do Ohio, mas em Paris, na passagem dos Panoramas. Resta, agora, explicá-lo. A jovem não tocava a campainha, isso é positivo. Estava bastante apavorada com o que se passava para pensar numa farsa, da qual teria sido a primeira vítima. Uma coisa não menos positiva é que o toque da campainha deveu-se à sua presença, uma vez que o efeito cessou quando ela partiu. O médico que testemunhou o fato explica-o por uma poderosa ação magnética, exercida de forma inconsciente pela jovem criada. Essa explicação de forma alguma nos parece concludente. Por que teria ela perdido esse poder após a partida? Quanto a isso, diz ele que o terror inspirado pela presença da vizinha devia produzir na jovem uma superexcitação, susceptível de desenvolver a ação magnética, e que o efeito cessou com a causa. Confessamos não estar absolutamente convencidos por esse raciocínio, se a intervenção de uma força oculta não está aqui demonstrada de maneira evidente, pelo menos é provável, conforme fatos análogos que conhecemos. Admitindo, portanto, essa intervenção, diremos que, nas circunstâncias em que o fato se produziu pela primeira vez, o espírito protetor quis, provavelmente, que a jovem escapasse do perigo que corria, que, apesar da afeição que seus patrões lhe devotavam, fosse talvez de seu interesse sair daquela casa. Eis porque o ruído continuou até que ela tivesse partido.